Boa noite a todos, que Jesus nos fortaleça, nos dê a sua paz, para que nós possamos, nesse instante, contando com a presença amiga dos benfeitores que não nos falham nunca, que estando invisíveis, eles não estão ausentes, né? É muito gostoso quando a gente pensa nisso. A gente tem tido notícia que os benfeitores chegam 2 horas antes de nós aqui na casa, para nos receber. Muitos de nós somos abraçados ali na entrada, sem o sabermos. Eles conhecem a cada um de nós. Isso dá uma tranquilidade, né? Uma leveza muito grande para a nossa alma. O tema proposto da noite é perdoar o passado para ser feliz. E nós vamos iniciar lembrando de Jesus Cristo, que é o governador do nosso orbe, que desde a formação do nosso planeta, o processo de formação, de evolução, ele se faz presente. Durante muitos séculos, ele enviou emissários para nos orientar, para que a gente pudesse ter as verdades eternas, de uma forma que isso nos auxiliasse na nossa trajetória. E num dado momento, é Ele quem vem, é Jesus quem encarna. E Ele vem na condição daquele que tinha um objetivo. Jesus não vem assim, porque resolveu lá visitar a terra, ver como é que está. Não, Ele tem um objetivo, Ele tem um projeto, Ele tem uma proposta. Qual é? Trazer para nós uma diretriz, para que a gente pudesse nortear as nossas vidas. Por isso que hoje, segundo os espíritos, ele é considerado o modelo e o guia da humanidade. É o modelo que a gente precisa seguir. Qual que era o objetivo maior? Trazer um código de fraternidade e de amor para que nós pudéssemos ser mais felizes. Esse era o objetivo. Deus nos cria para quê? Para alcançarmos a perfeição e ser feliz. Jesus vem para quê? Para que ele encarna? Um espírito de luz, um espírito puro, que não precisava mais estar aqui na condição de ser humano encarnado. Ele vem pelo amor que ele tem por cada um de nós. E é por isso que ele veio. Agora, no tocante ao perdão, ele sabia que nós teríamos necessidades de lições acerca do perdão. Por que, Cristina, que ele sabia? Porque no dia a dia, vamos dizer assim, desde que nós nos conhecemos por humanidade, dentro da vida de relação, é muito difícil a criatura não ser magoada, a criatura não ser traída, a criatura não ser, num dado momento, se sentir atingida por algo. E Jesus se torna modelo porque ele passou por tudo isso quando esteve entre nós. Jesus foi traído, foi caluniado, foi injustiçado. Passou por todas essas situações numa condição maior do que nós passamos, mas ele passou. E foi deixando, dentro dessa trajetória, a forma como nós devíamos enfrentar esses desafios individuais. Então, o perdão para nós é um desafio. Quando ele, num dado momento, querendo nos auxiliar, para que a gente pudesse, assim, naquele momento de dificuldade, fazer uma sintonia com o Pai, com Deus, e que ele propõe para nós a prece de Pai Nosso, o que a gente vê num trechinho do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não é assim? Então, nesse momento, Jesus ele coloca ali que nós vamos estar conversando com Deus, porque essa conversa do Pai Nosso, da oração dominical, é com Deus. E nós vamos estar criando uma condicionante. Ó Deus,
Perdoa as coisinhas que eu tenho feito. De vez em quando eu tenho escorregado aí na casca de banana, não estou sendo assim como o Senhor espera que eu seja, né? Mas eu estou fazendo a minha parte, eu também estou perdoando as pessoas que igualmente têm feito isso comigo. Nós estamos assim? Nessa nossa prece do Pai Nosso, a gente para pensar isso? Ó Deus, perdoa as nossas ofensas, mas eu estou perdoando aqueles que estão me ofendendo, viu? O Senhor está atento aí em cima, o Senhor que vê tudo, o Senhor está sabendo o que está acontecendo. Nem sempre é isso que ocorre. A gente esquece que hoje eu perdoo, mas amanhã sou eu que estou pedindo perdão. Sempre a gente se coloca naquela situação daquele que acha que tem que dar o perdão. Mas a gente nem sempre se vê na condição daquele que também precisa ser perdoado. E não tem agido como devia agir. Então, a gente vai observando que Jesus deixa muitas situações. E ele vai colocar para a gente que, às vezes, Deus nos atende e nos perdoa situações muito grandes, muito maiores do que nós podemos imaginar. E a gente deixa de perdoar coisas insignificantes. É igual aquela história do credor incompassivo, que é uma parábola que ele nos deixa. O rei chama o homem que devia a ele uma quantia muito grande, diz o evangelho que era um valor quase que impagável, e o homem se posta aos pés, pede clemência, o rei se enche de misericórdia, e não é que ele perdoa o homem, porque naquela época, uma pessoa dever significava que ele podia ir para a masmorra, ser preso, a família ser levada junto, mas o rei se enche de misericórdia. O homem sai dali, encontra alguém na rua que também devia a ele uma quantia insignificante e ele não perdoa, embora o homem igualmente tenha solicitado clemência. Os soldados veem o fato, reportam ao rei e o rei volta atrás na decisão e manda prender o homem com a sua família. Essa parábola é para a gente compreender como, às vezes, a gente é mesquinho na nossa dureza de coração e a gente leva a ferro e fogo situações na nossa vida, não compreendendo aqueles que caminham conosco e que carecem da nossa misericórdia. E a gente não dá conta, muitas vezes, de perceber a misericórdia de Deus conosco no dia a dia. Porque tem erros que nós cometemos que às vezes ninguém sabe, mas nós sabemos. E Deus também. Que nada escapa aos olhos dele. O nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, sabe tudo. E nós somos, muitas vezes, carentes desse perdão divino. Quando Pedro, o apóstolo, se aproxima de Jesus, querendo entender esse processo de perdão, e ele pergunta quantas vezes devia perdoar o seu irmão, e Jesus responde aquela questão, né, clássica que nós conhecemos, Pedro, 70 vezes 7. Nós podemos traduzir numa metáfora aí que é para perdoar infinitamente. Se nós todos estamos numa escola, nós estamos aprendendo, estamos todos no mesmo barco, ora um erra, ora o outro erra. O erro faz parte do aprendizado, então nós temos que ir perdoando até que todos aprendam a lição e a gente caminhe sem errar. Então, a metáfora é perdoar infinitamente, não tem outra forma. O perdão, na sua definição normal, é um processo mental, espiritual, de fazer com que a gente cesse dentro de nós a mágoa e o ressentimento. Eu perdoei? Você está sentindo mágoa da pessoa? Você ainda tem um ressentimento por ela? Então você não perdoou. Ah, você cometeu um erro, porque às vezes o perdão não é para o outro. O perdão tem que ser para conosco, por algo que a gente fez. E a gente não se aceita, e a gente não se perdoa. O que você sente quando lembra daquele fato? Você sente raiva de você mesma? Como que é? Tudo, gente, está sendo trabalhado no campo do nosso
sentimento. Muitas vezes a criatura acha assim, que é esquecer o fato. Mas como é que vai esquecer? Né? Como é que vai esquecer? Se eu tenho uma memória saudável, não tem como eu esquecer alguma coisa que a criatura me fez. O que o Evangelho está nos recomendando é que a gente não deve revidar. É a gente fazer o processo do perdão para lembrar daquele momento que aquela situação aconteceu, sem estar agasalhando raiva, mágoa, sentimento ruim. Aí eu perdoo, mas a pessoa entra dentro de casa e eu falo, nossa, eu passo até mal, a hora que o fulano chega. A criatura passa por mim na rua, eu atravesso. Ou então eu baixo a cabeça e faço de conta que estou no celular, porque eu não quero falar nem bom dia, nem boa tarde. Então eu não perdoei. Então o processo do perdão não foi realizado. Cristina, mas perdoar não seria ser conivente? Seria assim, concordar com a criatura? Não. Você pode perdoar, limpando o seu coração, sem você concordar com o erro que ele cometeu. Você vai olhar para a criatura e vai dizer, olha, eu não posso dizer que essa criatura é um monstro, que me magoou, que me traiu, que me feriu de uma forma tão medonha. Eu começo a olhar para a criatura como aquele que tem limitações, aquele que não compreendeu as verdades que eu já consigo compreender. Seria como se fosse um diamante que está no lodo, mas que precisa ser lapidado. É isso que o Evangelho nos fala. Então, se a gente tivesse esse olhar de compreensão, a gente muda. E aí, a gente não vai carregar a pessoa dentro do coração. Que todos os espíritos são unânimes em dizer para nós que quando você não perdoa e você está guardando ressentimento, mágoa de uma pessoa, você está preso a ela. Você leva ela consigo. Agora, o perdão, ele exige esforço. Perdoar não é algo fácil, porque é um esforço individual de cada um. A doutrina espírita, ela traz para a gente muitas razões que a gente tem para perdoar a pessoa. Eu gostaria assim, que realmente a gente fizesse uma reflexão, porque às vezes a gente não tem que perdoar aquele um que mandou matar alguém da nossa família, ou aquele um que, de repente, cometeu alguma coisa atroz na nossa vida. Às vezes, se a gente olhar bem, a gente for a fundo, o motivo hoje que eu guardo uma mágoa, um ressentimento do outro, eu tenho até condição de compreender, mas eu não quero parar para pensar nisso. Eu tenho uma amiga que ela tem uma situação mal resolvida. Às vezes eu tento tocar na ferida, ela fala, Cristina, eu não quero parar para pensar nisso. Normalmente a gente foge. A gente foge. A gente foge do perdão sem saber que a falta do perdão tem consequências funestas na nossa vida. Por isso que é importante a gente bater de frente com a verdade. Sem contar que a partir do momento que a gente abraça uma religião, a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós temos ouvido falar que fora da caridade não tem salvação. O que é não ter salvação? A gente não tem paz, a gente não tem tranquilidade, a gente não tem equilíbrio. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando pergunta assim, qual que é o sentido verdadeiro da palavra caridade? Então tem lá o BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Quando eu perdoo, eu estou sendo bom. Quando eu perdoo, eu estou sendo indulgente, eu estou entendendo, eu estou compreendendo o outro. Sem contar que o perdão, ele é terapêutico. Acha, Cristina, o que é isso? O que tem a ver o perdão com ser terapêutico? Isso tem a ver alguma coisa com a minha saúde? Tem. E aqui não é espiritismo, religião que está falando isso, não. Nós pegamos, assim,
várias pesquisas de médicos, de cientistas, de estudiosos nessa área, para que a gente pudesse analisar. Porque às vezes a gente fala assim, eu não perdoo fulano, mas ele está lá na casa dele e eu estou aqui. Só que eu penso nele todos os dias. Eu lamento aquela situação todos os dias. É como se gotas de fel tivessem caindo ali na minha vida. Eu lembro que, às vezes, a gente atendia pessoas no hospital. Eu trabalhei 4 anos no Hospital da CESP, em Japorã. E tinha um diagnóstico que chamava DNV. Os médicos que estiver aqui na plateia devem saber, distúrbio neurológico vegetativo. E quando o médico atendia, que a gente levava a ficha, normalmente isso ocorria em plantão, e começava a fazer aquela anamnese, conversando com a pessoa, no fundo daquela crise nervosa, no fundo daquela situação que levava o paciente, muitas vezes, ao hospital, ali no estado emocional alterado, eles começavam a conversar e facilmente vinha à tona uma briga com um familiar. Às vezes aconteceu lá, 15, 20 dias atrás. Mas depois, naquele dia, a pessoa estava melancólica, começou a agasalhar, começou a alimentar aquela situação e passava mal. E ali tinha um quadro clínico. Tem até um CID para tratar essas doenças emocionais. Então, é algo que reflete na nossa vida. E o doutor Frederico Luskin, da Universidade de Stanford, ele fez um trabalho que resultou num livro, que é O Poder do Perdão. E ele fez várias pesquisas em grupo. E ele pegou, certa feita, um grupo de pessoas que haviam sofrido muito num conflito religioso que houve na Irlanda. E nesse conflito morreram muitas pessoas, mães perderam filhos. E ele pegou essas pessoas que tinham muita mágoa, muito ressentimento, né? Porque esse conflito aconteceu entre protestantes e católicos. E ele começou a pesquisar. E ele juntou um grupo, fez exames em todos, levantou diagnóstico, todos estavam doentes. Insônia, depressão, dores de cabeça, pessoas que estavam com graves problemas na área do estômago. Ele fez o levantamento e propôs a algumas pessoas que participassem de um curso com ele, para que aprendessem a construir o processo do perdão. E assim foi feito. 6 meses depois, ele repete todos os exames, gente. E é extraordinário o resultado. Como as criaturas compreenderam que o perdão cura. E o não perdão vai fazer com que a criatura adoeça. Por conta da tensão emocional. Então, a gente vê assim que o perdão, antes de ser um ato de amor, ele é um ato de inteligência, né? A gente começa a pensar assim, se eu perdoar, vai ser bom para mim, não vai me deixar adoecer? Não é bom que eu procure descobrir como que eu posso fazer dentro da situação que eu vivi? Porque o perdão sempre é alguma coisa do passado, né? Se eu for aqui beliscar o Luiz Antônio, daqui a pouco eu pedir perdão, já foi. Então, nunca é algo do futuro, é algo daquilo que está acontecendo com a criatura no momento passado. Agora, o maior beneficiado dentro dessa proposta do perdão é quem perdoa. Por quê? Se você não perdoa, você fica revivendo. Você volta lá naquele momento, você lembra o dia que a pessoa fez aquilo para você, e você vai gerando um estresse. É aquela famosa frase, você toma um veneno desejando que a pessoa morra. Mas quem está tomando veneno é você. Quem está alimentando daquilo ali é você. Quem está lembrando, o fulano me traiu. Fulano pegou a vaga que era minha. Ele me deixou, foi embora. Então a gente entra naquela situação, ou a gente começa a processar um desejo de vingança contra o outro. Se a gente não tem coragem, a gente diz assim, Deus, a sua justiça tarda, mas não falha. Então a gente joga para Deus fazer o processo de vingança. Ou então a gente entra numa situação de vitimismo. Coitada de mim, ele nunca fez nada para mim, ela nunca me ajudou, olha o que aconteceu comigo, olha a situação que eu estou. Então a gente precisa tomar posse dessa verdade que Jesus traz para a gente.
que é a possibilidade de perdão. Apagar essa amargura que a gente traz no coração por conta do comportamento do outro, através do perdão, muda a energia na nossa vida. Muda a energia na nossa vida. Por isso que a gente tem ouvido muito falar, fora do ambiente religioso, a necessidade do perdão. A gente vê outras filosofias, a constelação familiar, dizendo, olha, se a filha não perdoa a mãe, se a mãe não perdoa a avó, a criança, o filho que tem dentro de casa, vai sofrer com isso. Por quê? É uma energia que está sendo gerada. Porque imagina a criança todos os dias, que a mãe tem raiva do pai, ou a mãe tem raiva da avó, ouvir, né, os lamentos, ouvir as reclamações, como que aquilo ali vai criando um ambiente tóxico, desde bebê. Por isso que a gente trabalha muito a necessidade da aceitação do outro, da compreensão do outro e do perdão. Nós vamos lembrar ainda também Emmanuel dizendo assim, que a criatura que não perdoa, olha que comparação, que sabedoria, é como um barco ancorado. Um barco ancorado. Não sai do lugar. A não ser que esteja dando peixe, né, Donizete? É bom que não saia, né? Se estiver dando peixe ali, fica ali. Não sai, não, né? Então, quando a gente está com mágoa, com ressentimento, a gente fica preso a outra pessoa. É como se a gente tivesse ferro nos pés. A gente não consegue alçar voos. Diz ele que é como ponto morto. O que é o ponto morto no carro? O carro não vai, não avança. A vida da criatura não evolui, gente. Não evolui. A criatura fica presa naquela situação, vivendo aquele sofrimento, remoendo aquilo que aconteceu. Por isso que ele dá o exemplo. A âncora, aquilo pesa, não vai. O barco não avança. A pedra está ali, não deixa você sair fora. O carro, ponto morto, não anda. Lembra sempre dessas três. Será que nós estamos nessa condição? Será que alguém aqui está passando por alguma situação na vida, porque não está dando conta de liberar, de fazer esse processo do perdão? E a gente vê assim que o amor de Jesus foi tão grande conosco. Eu fico imaginando a aflição do Cristo, querendo deixar em tão pouco tempo tanta coisa para colocar na nossa cachola. Porque, num dado momento, por esse amor, ele chega e fala assim, olha, a hora que você for orar, todo mundo ora, não ora? Nem for para pedir pelo amor de Deus, para agradecer e louvar, que são as três condições da prece, é difícil, né? Mas para pedir a gente pede, né? A gente não é bom para pedir? Eu falo que a gente é expert em pedir. Os benfeitores, a hora que a gente levanta o olhinho, já fala, lá vem. Então, Jesus diz assim, a hora que você for orar, olha a nossa responsabilidade, hein, gente? Vamos ver se vocês estão fazendo isso. Que a hora que eu li, eu já comecei a pensar na minha pessoa. A hora que você for orar, pensa primeiro, você tem ressentimento contra alguém? Tem alguém que a hora que você pensa te dói o coração? Palpita. É como se você tivesse uma hipertensão ali, porque o sangue está correndo mais rápido nas veias. Você sente um suor. Se você demorar um pouquinho mais o pensamento naquela pessoa, dá a impressão até que você vai desfalecer. Então, se você tem, é porque está guardando mágoa, ressentimento. Então, o que Jesus diz? Então, antes de partir para a oração, vai até essa pessoa, liga para ela, se acerta com ela, enquanto você está a caminho, enquanto você está aqui na terra. Porque vai dar, num determinado momento, que você já não vai estar aqui. E não vai dar tempo de você fazer isso. E se essa pessoa cruzou o seu caminho, não é por um acaso. Ah, mas ela me magoou. Eu penso, ainda me dói o coração. Sim, isso está claro. Ninguém está dizendo que ele está certo. Ele está errado. Só que o problema não é ele. O problema é você. É você que precisa estar bem.
O outro, ele vai ter que se acertar com a lei de Deus. Ele vai ter que, com a sua consciência, se acertar dentro da responsabilidade que a sua consciência lhe cobrar. Agora, o processo do perdão é você, não é o outro. O problema não é o mal que nos fazem, é como nós nos portamos diante desse mal. E aí a gente vai verificar que quando Jesus fala para que a gente vá, procure o outro, se acerte com o nosso adversário enquanto nós estamos a caminho, ele não está preocupado só com a nossa vida aqui na terra, nossa vida presente. Ele está preocupado porque um dia nós vamos embora. A gente retorna para a pátria espiritual. E a gente vai precisar reencontrar. Então vamos acertar enquanto nós estamos aqui. Porque às vezes depois, para a gente reencontrar com esse afeto, vai demorar séculos. E nós vamos ficar com aquilo ali, com aquela situação mal resolvida. Então, os espíritos dizem que nós temos um outro ganho, que é esse ganho espiritual. Porque se a falta do perdão aprisiona, porque a gente cria uma sintonia com a pessoa, a gente fica numa frequência vibratória, que a gente busca a pessoa até sem querer. Então, isso quer dizer que nós vamos ficar ligados a ela. Perdoar vem do verbo grego libertar, soltar, desligar. Olha que legal. Então, perdoar, soltar, libertar, desligar. Nós estamos vendo, no domingo de manhã, um livro A Vida Continua. E é um livro maravilhoso, o pessoal que está vindo tem visto. E a gente observa quão ainda a criatura humana não compreende o benefício do perdão. E qual tem sido a luta dos benfeitores que trabalham em nome de Jesus para articular as situações para que as criaturas possam perdoar. Nós vimos recentemente aquele personagem que ele se fez ali alguém, um algoz, para se vingar de uma outra pessoa, e a espiritualidade traz uma filha para que ela possa despertá-lo. Ela numa condição melhor para que ela possa despertá-lo. Gente, quem não se emociona, eu chorei a hora que eu ouvi a narrativa do livro, que é o momento em que aquele homem, depois de anos, se liberta e se permite ali trabalhar o perdão no seu coração. Não é bonito? A gente não se emociona? Eu chorei a hora que eu vi. Agora que ele se joga nos pés da filha e diz, eu vou, eu aceito, eu concordo, eu vou sair daqui. Então, as obras de André Luiz e as outras obras que nós temos na doutrina nos revelam todos os dias. Gente, nós precisamos perdoar. A gente tem que ir ao encontro do outro. Perdoar não é fácil, porque exige muito de nós deixarmos o egoísmo e o orgulho para trás. E a gente também acha que se a gente for perdoar, vai ser assim, sinônimo de fraqueza. Não é. Não é. Na nossa reunião mediúnica, quantos espíritos não chegam sofrendo? Uns porque clamam por perdão e outros vingativos, querendo destruir porque não perdoam. Então, nós temos que nos acertar enquanto estamos a caminho. Quem não libera o perdão, ele acaba sendo vítima do próprio ódio. Eu não perdoo. E eu vou alimentando aquilo. Eu não perdoo, mas eu estou vinculado ao outro. Por quanto tempo a gente não sabe. Então, por isso que a gente não consegue ser feliz. Se perdoar o passado significa ser feliz, se eu não perdoo, eu sou infeliz. E faço infeliz aqueles que convivem comigo, de uma forma ou de outra. A gente também tem muita dificuldade de perdoar porque a gente não tem empatia. A gente tem muita dificuldade de se colocar no lugar do outro. Não é fácil. A gente gostaria muito de falar assim, Luiz Antônio, se coloca no meu lugar. Olha, a situação não está fácil. Aí eu narro todo
todo aquele rosário de lamentação para o Luiz Antônio, para ele se colocar no meu lugar. A gente faz muito disso. É tanto que a gente gosta de contar nossas coisas para os outros. Mas quando é para a gente se colocar no lugar do outro, meu Deus do céu, é como se fosse um 52 querendo entrar no 38. Não dá. A gente não consegue. O esforço é muito grande, né? Mas não é algo impossível de acontecer. Não é algo impossível. Eu fui buscar algo que pudesse ser assim, alguma coisa muito difícil de se perdoar, para que cada um de nós analisasse que a nossa situação não é tão ruim, não é tão difícil. E essa noite nós vamos pensar nesse processo de perdão, e amanhã cedo eu vou sair para buscar essa criatura que eu preciso liberar o meu perdão, já que isso custa a minha felicidade. Aí buscando nos arquivos, assim, que a gente tinha, palestra, tal, eu me lembrei de um caso e eu fui na internet para confirmar. Vocês vão lembrar desse caso. Em agosto de 1997, nós tivemos um caso chamado Ives Ota, de um casal, uma família de São Paulo, que eles estavam em casa, à noite, toca a campainha, o pai atende e diz ser de uma floricultura. Ele desce. A hora que ele é abordado, era um sequestro. Levam ele para dentro de casa, só que levam o menino, o Ives, um menininho de 11 anos. Pedem o resgate depois, a polícia começa a rastrear, o menino fica 11 dias desaparecido, e depois, quando localiza, o menino está morto. E quando os 3 sequestradores que foram presos vão prestar o depoimento, e é questionado por que eles mataram a criança, sendo que o resgate estava sendo providenciado, ele diz que a criança o reconheceu. Por um lapso, o capuz caiu e o menino disse para ele, o papai mandou você vir me salvar. E era o segurança da família, que tinha sido contratado para proteger a família e já estava há 10 anos com a família. Com mais 2 comparsas, eles elaboraram o sequestro. Não contavam que teria essa situação com o menino. Então, o pai, o empresário, diz assim, que a hora que ele viu aquela situação, ele passou a ter uma única ideia fixa na cabeça. Eu vou mandar matar esses 3. Eu não perdoo. Eu vou me vingar. E, na sequência, eu me mato, porque eu não dou conta de viver sem meu filho. Era um filho único. Um irmão da esposa, espírita, procura o casal e ele coloca para eles assim, vocês precisam perdoar aqueles 3, senão vocês não vão dar conta de viver. O Ives foi só um instrumento de Deus para aproximar vocês da espiritualidade. Vocês não vão conseguir descobrir isso agora, mas lá na frente vocês vão dar conta. Vocês precisam perdoar. Então, o empresário, se alguém quiser entrar, caso Ives Ota, tem várias reportagens, e ele narrando o pai, que ele não dormia, ele não comia, ele não conseguia mais gerir os negócios dele. E, como não tinha alternativa, ele começou a acompanhar a esposa e começaram a participar de grupo de estudo. E ele foi alimentando aquela ideia de que, de repente, ele poderia ir lá na delegacia, no presídio, ter contato com os 3. E ele foi. Entrou orando no presídio, mas com ainda aquele sentimento de que a vontade era matar os 3. Mas a hora que ele entrou e viu a situação dos 3 ali no presídio, ele disse que não sabe de onde saiu força, parece que nem era ele que estava falando. E ele disse para os 3 que perdoava. Que ele não queria ter uma vida tão miserável como eles teriam até o fim dos dias deles. E ele diz que sai da prisão como se ele estivesse deixando ali dentro toda a mágoa, todo o ódio, todo o ressentimento. Ele vai para casa e dorme. Saiu, passou alguns dias, Chico Xavier estava velhinho, já adoentado, mas o cunhado leva eles até Uberaba. Não era mais permitido dar um nome, o pessoal só ia ali fazer a oração com o Chico,
E, no finalzinho da reunião, Chico manda um recadinho para ele, dizendo que o Ives voltaria. A esposa dele estava com 42 anos de idade. E depois eles ficam sabendo que a esposa estava grávida. E nasce a Isis. Eles fundaram, em São Paulo, uma campanha em prol da paz, uma fundação, uma ONG. Depois desse caso vir à tona, centenas de cartas foram enviadas. Muitas pessoas, seguindo o exemplo desse pai, passaram a pensar nos seus problemas de vida e começaram a fazer esse processo de perdão. Tem um caso de um jovem que ele diz que desde a mocidade ele mantinha uma mágoa do pai, o pai ausente. Então, Leandro conta que ele nunca contou com o pai em nada. E eles que guardavam aquela mágoa, mas ao mesmo tempo uma vontade enorme de se aproximar do pai. E ele diz que depois que vê o depoimento do senhor Ota, ele vai em busca do pai. O pai o aceita, vivem 6 meses e o pai descobre um câncer e vem a óbito. Então ele vai ali a público também agradecer ao senhor Ota, porque se ele não tivesse sido contagiado por aquele processo do perdão, ele não teria vivido os dias com o seu paizinho. Que embora tivesse a situação que tinha, feito o que tinha feito, era seu pai. E só a partir de então, ele diz que a vida dele ganhou um novo sentido. Tem uma situação até corriqueira, mas como fala do Facebook, eu vou trazer à tona. 2 amigas brigaram por conta de um livro. Amigas que estudaram a vida inteira junto. O livro foi emprestado e uma perdeu. A outra ficou indignada, lembrei de você, Luiz Antônio, porque ela disse que tinha muitas anotações. E ela brigou feio. Foi no Facebook e disse assim: empresta o livro, perde, não devolve. Amizade encerrada. A outra não se conformava. A outra estava prestes a casar, casou sem a amiga, e quando ela engravida, ela falou: não, agora não dá mais. Porque a gente combinou que uma cuidaria do filho da outra. Aí ela vê a reportagem do seu Ota e ela diz: meu Deus, se esse homem foi num presídio, perdoou os algozes do seu filho, deu essa viravolta na sua vida, o seu Ota desencarnou agora em 2021. A filha dele está moça, né? Reencarnação ou não, a gente não sabe, que não tem nada comprovado. Mas foi alguém que deixou uma lição. E a menina, então ela fala assim na reportagem: eu tive que dobrar o meu orgulho, porque eu sou orgulhosa, eu sou filha única, eu sou orgulhosa. Mas eu fui lá, busquei a minha amiga, pedi perdão para ela, e ela pôde estar comigo no dia que o meu filho nasceu. Então a gente vê assim que são historietas, e que dependeu do quê? De um passo na vida da criatura. Mas todos de consciência tranquila, e a gente observa assim que o perdão, às vezes, não é com o outro, né, diz o Evangelho. Às vezes, nós precisamos perdoar a nós mesmos. Quando o erro não é do outro, o erro é meu. E que se eu não perdoar o tropeço que eu dei, eu posso entrar num processo depressivo. Eu posso adoecer. Aquela situação que eu vivi, né, muitas pessoas, às vezes propositadamente, às vezes sem querer. Eu tenho uma amiga que ela cuidou da mãe a vida inteira. Um dia ela programou uma viagem para os Estados Unidos, a mãe desencarnou. Ela não se perdoava por isso, naquele período. Mas, gente, como que ela ia saber? Mas tem coisas que a pessoa teve um vacilo. Então, a gente separou aqui 5 passos para o auto-perdão. Vamos ver se encaixa, se dá certo? Primeiro é reconhecer. Errei. Pisei na bola. Não devia ter feito o que eu fiz. Reconheceu? Se aceitar. Nós estamos falando que nós somos espíritos em evolução, que trazemos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Terceiro, reparar o que você fez. Vai até a criatura se você prejudicou alguém, se aquela tua situação fez alguém sofrer, fez alguém chorar.
tenta aproximar e tenta se resolver para que você possa ficar bem. Peça perdão, faça alguma coisa, prepara um bolo gostoso, entrega para ela, não sei, convida para vir na tua casa, mas tenta aproximar. Faz a sua parte. Se o outro não quiser, voltamos a falar, o problema é entre ele e Deus. Agora, o teu problema é entre você e ele, e principalmente a sua consciência, está pronto. E o quarto? Então, o primeiro é reconhecer. O segundo é reconhecer o erro. Reconhecer a nossa fragilidade. Ir em busca da reparação. E o quarto, se colocar a serviço do bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não devia, vai que você vai conseguir, trabalhando no bem, fazer com que as duas balanças possam ter uma desproporção favorável a você. E, por último, se perdoar. Né? Porque eu não falei. Nós estamos reconhecendo, mas a gente não se perdoou. Então, eu vou me perguntar. Eu vou me perdoar porque a pessoa que cometeu o erro que eu cometi, não era a pessoa que eu sou hoje. Eu sofri, eu passei por diversas experiências. Eu era imatura, eu não sabia que isso ia surtir os efeitos, as consequências que estão surtindo. E aí, então, eu consigo completar o processo do auto-perdão. Chico Xavier diz para nós, acho que vou perguntar para vocês, qual que é a virtude mais difícil da gente conquistar? Perdão, está todo mundo assim, ó. O perdão. Chico Xavier diz também que a virtude mais difícil, porque exige autossuperação. Ele fala assim, que acredita que é por isso é fala dele, não é de Emmanuel. Ele acredita que foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo deixou a última lição, assim, que ele achou mais importante para nós, na hora da cruz. Que ele reconhece, né, todos que estavam ali, diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Só que o Chico Xavier diz assim, que a pessoa, olha aí, gente, isso aqui é novidade, hein? Nem o Fantástico traz essa notícia. A pessoa que reconhece em si essa capacidade de fazer esse processo de perdão, sabe por que ela se torna feliz? Porque ela vai ser capaz de superar qualquer coisa na sua vida. Nenhum problema, nenhuma dificuldade que bater a porta vai ser capaz de derrubá-la. Porque ela já passou pelo mais difícil. Quem consegue perdoar uma situação complicada na sua vida, uma pessoa que foi difícil, uma pessoa que poderia ter sido algo para você e não foi, essa pessoa, em conseguindo perdoar, ela vai conseguir aceitar todos os desafios da vida e vai vencer. E Maria Dolores diz assim para nós, encerrando, que costuma dizer que errar é humano, perdoar é divino. Mas ela diz que afirma para nós como espírito que errar é humano e perdoar é humano. Então, que essas nossas palavras possam aí, né, traduzir um pouquinho daquilo que nós precisamos realizar. Que todos consigamos fazer esse processo do perdão. Sem estudar é muito difícil, muito complicado. Então, nós temos ali ó, o programa da nossa casa. Todos os dias de estudo, de uma forma ou de outra, nós vamos estar ouvindo sobre o processo do perdão. Que a gente possa perdoar para que a gente seja realmente uma pessoa feliz. Um beijo no coração de vocês.